Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola aos Efésios, capítulo de número 2. Dando continuidade àquilo que está proposto desde a Reforma Protestante. Semana passada falamos do primeiro artigo, Solos Cristo, somente Cristo. Hoje falaremos do segundo artigo, Solos Gratia, somente a graça, artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nos encontramos esta noite e te pedimos, ó Deus, fala conosco por intermédio da Tua palavra, que ela venha encontrar lugar nos nossos corações e que possamos, ó Deus, por ela sermos ministrados. Senhor, fala segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo venha falar por intermédio das minhas cordas vocais, que eu venha ser instrumento da Tua parte, que Teu nome seja glorificado e exaltado pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar aqui. Queridos irmãos, como foi dito, esse é o segundo artigo que nós estaremos tratando esta noite. Somente a graça. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com você, antes de nós entrarmos na mensagem, para que possamos ter um entendimento do que é a graça de Deus. Porque nós falamos muito sobre graça, mas muitas das vezes não nos aprofundamos verdadeiramente o que é a graça de Deus. Após a queda do homem no jardim do Éden,
a vontade do homem tornou-se escrava do pecado. Esse homem, embora criado em liberdade, perdeu após a entrada do pecado no mundo. O homem peca inevitavelmente por causa da sua natureza corrompida e depravada. Não quer e não pode agradar a Deus e obedecê-lo, porque a sua natureza está corrompida, depravada. Sem a obra poderosa do Espírito Santo, o homem não tem como fazer nada em relação à sua salvação. Mas Deus, diante da atuação, da situação dramática da humanidade decaída, mergulhada no pecado, nos oferece como remédio a justificação pela graça, recebida somente pela fé. Artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Este se tornou um assunto central da discussão da reforma protestante. Estaremos no dia 31 de outubro desse mês celebrando 505 anos. 505 anos se passaram, mas é necessário nós trazermos à memória o que é a graça de Deus. Este talvez seja o texto mais claro do Evangelho que nos mostra que somos salvos pela graça e não por obras humanas. Aqueles que hoje estiveram pela manhã e tiveram a oportunidade de assistir o filme Lutero vão ter uma compreensão melhor daquilo que nós estamos falando. O filme nos mostra algumas coisas que foram inseridas no contexto da igreja como doutrina, para que o homem pudesse alcançar a sua salvação. Mas esse texto ele é muito claro, ele nos diz que a salvação não é pelas obras, nem por aquilo que fazemos, e sim pela graça eficaz do nosso Deus. Diz Lutero, não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. Porque as obras não podem garantir a salvação do homem. As obras são a resposta daqueles que foram alcançados pela graça. Mas as obras não podem conduzir o homem à sua salvação, a ser salvo. Não. E é a respeito disso que eu quero compartilhar com você nesses versículos que acabamos de ler. No versículo de número 1 ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos pecados e vossos delitos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você são as novas condições. As condições que nós estávamos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos
nos nossos pecados e delitos. Mortos, no original aqui é necros, vem de necrotério. Nós estávamos espiritualmente mortos e perdidos, com a mente entenebrecida pelo pecado e longe de Deus. Sendo incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. O homem morto, esse é o seu perfil. Essa morte espiritual é causada pelos delitos e pecados cometidos. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então o homem está morto pelos seus pecados e delitos que cometem contra Deus. Morte significa separação, não apenas em termos físicos, mas também em termos espirituais. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. O homem sem Deus não está enfermo, ele está morto. Ele não precisa ser reanimado, ele precisa ser ressuscitado. Então esse é o perfil que o apóstolo vem dizendo que nós estávamos mortos. E a segunda coisa que ele nos mostra no versículo de número 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos em desobediência. Andamos segundo o curso desse mundo, em um caminho de negligência moral, totalmente em desobediência à vontade de Deus, conduzindo-se em completa harmonia com o Espírito que atua na humanidade alienada e voltada para o pecado. Esse éramos nós. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás. O homem é governado por Satanás, segundo a sua ação. Ele não tem condições de se voltar para Deus, ele não tem prazer das coisas de Deus, ele não tem como se voltar para Deus. Ele é governado por Satanás. E o apóstolo Paulo diz que esse homem ele, na verdade, ele é totalmente depravado. Ele é depravado. Totalmente depravado. O pecador vive para agradar os desejos da sua carne e os anseios da sua mente.
O texto diz que nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade dos pensamentos da mente. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas mudai pela renovação da vossa mente. É a mente que governa. É a mente que dá a direção. É a mente que nos leva a tomar atitude. E um homem totalmente depravado pelo pecado e a sua carne inclinada a fazer os desejos da mente, ele não tem condições de fazer nada que agrade a Deus. Seus atos são pecaminosos porque seus desejos são pecaminosos. Por isso o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para merecer a salvação ou para se adequar nos padrões de santidade. Ele é mau. E ele está corrompido. E ele é totalmente depravado. E esse homem, por ser totalmente longe de Deus, por estar em desobediência, por ser totalmente depravado, ele está condenado. O texto é muito claro. Ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, versículo 3, fazendo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, da mente. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Filho da ira. Por suas obras em desobediência já está condenado. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 18, que o homem já está condenado por si só. Se não houver algo que possa ser feito para que esse quadro possa mudar, ele por si só não pode se ajudar. Ele está condenado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, adiou a execução dessa sentença. 2 Pedro capítulo 3, olha lá comigo. Verso de número 8 a 10. Diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como os alguns a julgam demorar. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar.
Mas a Bíblia diz que Deus, em sua infinita misericórdia, não quer que nós nos perdemos. Não quer que nós nos perdemos. Então Ele tem adiado a sua sentença, nos dando oportunidade de fazer uma reflexão e rever a nossa vida. Essa aqui é uma epístola chamada Epístola Universal, escrita para crentes. Se você abrir a epístola do início, ele está dizendo aos forasteiros do Ponto, da Galácia, da Bitínia, está escrevendo para os crentes que foram aspergidos pelo sangue, está escrevendo para crentes. Então ele vem nos chamando a atenção que Deus, pela sua infinita misericórdia, não quer que nós nos perdemos. Então essa é a nossa atitude, esse era o nosso perfil, essas eram as nossas condições. Mas o que Deus fez para mudar esse quadro? O que Deus fez para que a nossa sorte fosse mudada? Primeiramente, nós vemos isso no versículo 4 da epístola que nós estamos lendo, Efésios capítulo 2, versículo 4. O texto diz de forma muito clara que Ele nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Esse amor é um amor antecedente. Cristo não nos amou porque nós amávamos Ele, não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Cristo nos amou mesmo nós ainda sendo o quê? Pecadores. Então o amor antecedente. Um dos atributos de Deus é o amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Quando esse amor é relacionado aos pecadores, transforma-se em graça e em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, verso de número 4, diz que Deus é rico em misericórdia. Por isso que Ele nos amou. O amor de Deus é tão imenso que desafia toda e qualquer definição. Nós vemos isso nas Escrituras em dois lugares. Primeiro, nesse texto, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é tão grande que nós não temos como definir. Não temos como definir. Ele diz um grande amor que nos amou. Mas qual o tamanho desse amor? O amor do qual ninguém e nada poderá nos separar. Romanos 8:39, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o quê? Nosso Senhor. Então a primeira coisa que Ele fez por nós é nos amou. A segunda coisa que nós vemos no texto que Ele nos mostra está no versículo de número 5. Nos vivificou.
texto diz que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, Deus realizou essa ressurreição espiritual pelo poder do Espírito Santo e de nossa união com Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 11, diz uma coisa muito interessante. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que nós habitamos. Então, aquele que foi eleito, escolhido de Deus, a qual Cristo ressuscitou pelo seu Espírito, o Espírito que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitou e habita em nós. Então ele nos vivificou. Versículo de número 16, no 17, no mesmo texto ele diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, co-herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Somos filhos, somos herdeiros e somos co-herdeiros com Cristo por intermédio dessa vivificação que foi operada pelo poder do Espírito Santo. E o versículo de número 6, mais adiante, dando continuidade a essa obra que começou em nós e ele há de terminar, diz que não somente nos vivificou, também nos exaltou. Versículo de número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Além de vivificados, fomos também abençoados e exaltados com Cristo. Compartilhamos de seu trono nas regiões celestiais. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então nós somos participantes, não somente vivificados, mas também exaltados. E ele, dando continuidade ao texto, ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Geralmente, quando se fala de graça, nós definimos assim: graça é mas é muito mais que isso. É muito mais do que isso. É a obra soberana de um Deus Criador, misericordioso
misericordioso em vencer a rebelião dos nossos corações e levar-nos à fé em Cristo para que sejamos salvos. É a soberana obra de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e nos levar a Cristo, a ter fé nele. Por isso que Jesus disse: uma coisa muito interessante. Jesus disse assim, em João, capítulo 6, verso de número 37. Todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então você aí que crê que é filho de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Você veio pela misericórdia e graça de Deus, pelo ato soberano dele mudar o nosso coração e fazer com que você fosse até Cristo. Porque Cristo diz: ninguém vem a mim se o Pai me trouxer. Então não foi você. Você que estufa o peito, que diz que a tua fé foi que te levou a Cristo, você está totalmente equivocado. Ninguém vai a Cristo se o Deus, o Pai, não o trouxer. Jesus diz muito claro, a palavra de Jesus: ninguém vem a mim se o Pai, o Deus Pai, não o trouxer. Então é o Deus Pai quem traz, é o ato soberano de Deus em trabalhar no nosso coração totalmente depravado, totalmente corrompido, e fazermos crer em Cristo Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Não é você, bonitão. Não é você, bonitinho. Não é você, foi o Deus Pai que te trouxe com mão forte e trabalhou no seu coração e no meu coração e fez com que nossa fé fosse depositada em Cristo. Ninguém pode ir a Cristo se Deus Pai não trouxer. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que é isso, graça é isso. A segunda coisa que nós precisamos entender, nós temos que descrever a graça como um novo nascimento. A graça é um novo nascimento, que é uma ação milagrosa de Deus, que capacita uma pessoa anteriormente morta em seus delitos e pecados a visualizar e a ter acesso às maravilhas do reino de Deus, que o reino de Deus oferece. Então é uma obra daquele que estava morto. Ele passa a visualizar
e a ter acesso às maravilhas que o reino de Deus oferece e receber a Cristo assim e ser salvo. Por isso que lá em João capítulo 3, verso de número 3, está escrito o quê? Jesus disse: aquele que não nascer o quê? Da água e do Espírito, não pode o quê? Não pode o quê? Não pode ver. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Oi, gente. Não pode ver e não pode entrar. Então o homem que não nasceu de novo, ele não vê e não tem acesso a esse reino. Para que possa ter acesso a esse reino e visualizar esse reino que ele está dentro de nós. Estudamos sobre isso, sobre o reino de Deus, Você só pode ter visão do reino de Deus e ter acesso a esse reino quando você o quê? Nasce de novo. Então a graça está inserida. É a obra de Deus em mudar o nosso coração. É um novo nascimento, uma ação diretamente feita pelo Espírito Santo de Deus. O novo nascimento mostra que nascer de Deus vem primeiro. E crer é o passo seguinte. Crer em Jesus não é a causa de nascermos de novo. Crer em Jesus não é a causa de nascermos de novo ou sermos salvos. É a evidência de que fomos salvos. Por isso que o texto diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por intermédio da ação do Espírito Santo. Você nasce de novo, torna-se nova criatura depois que você passa a crer em Jesus. Porque como você pode ser salvo pela sua fé sem ser o quê? Sem nascer de novo, sem ser regenerado? Me ajuda. Se o homem é totalmente depravado. Então primeiro precisa ele nascer de novo, tornar-se uma nova criatura, ter a mudança da mente mudada. Olha que nós éramos como sujeito ao príncipe da potestade do ar e fazíamos a vontade da nossa mente. Para que você possa ter uma visão de Cristo como Senhor e Salvador, a sua mente primeiro precisa ser o quê? Mudada. Então você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo porque você foi vivificado, tornou-se uma nova criatura e Cristo colocou a fé da salvação no seu coração e você creu. E Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Porque se a sua fé, se você é salvo por causa da sua fé, então a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário vai ficar em segundo plano. Se você é salvo por causa da sua fé, então a sua fé é mais importante do que o quê? O sacrifício de Jesus. É? Uma pergunta para você pensar. Nós somos salvos porque cremos na obra meritória na cruz do Calvário. A sua fé tem que estar baseada em quê? No sacrifício de Jesus, que é mais importante. Sem sacrifício, não tem salvação. Você está entendendo? Então você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por causa do sacrifício de Jesus. Você creu. Por isso você é salvo.
Mas essa salvação não acontece contra a nossa vontade, como muitos pensam. A graça eficaz, ela muda, é a disposição do coração. Porque aqueles que não creem na graça eficaz, graça eficaz, para não dizer a graça irresistível, porque o homem pode resistir. O homem pode resistir? O homem resiste a Deus? Claro que resiste. Mas aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus para serem alcançados, serem eleitos, a graça eficaz dele. Deus muda a disposição do coração. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 16, por favor, rapidinho. Atos 16. Verso de número 34. Perdão, Atos capítulo 16, verso número 14. Perdão, o que está escrito aí? Por favor. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de temente a Deus, nos escutava. O Senhor me para atender às coisas que Paulo quer. Paulo estava pregando. Essa mulher alcançou o Evangelho porque Deus mudou o quê? Abriu o seu coração. Para que aquilo que Paulo estava anunciando, a salvação em Cristo Jesus, ela pudesse ser alcançada. Então o homem, quando vai a Cristo, ele não é puxado pelos cabelos, como se não quisesse ir, como alguns aí mal não compreendem a doutrina da eleição, né? Então Deus rasga o camarada pelo cabelo, não quero ir. A Bíblia diz que Deus nos atraiu com cordas de amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange, que faz com que, pela sua infinita e maravilhosa graça, sendo nós vivificados, possamos enxergar e adentrar nas maravilhas que o reino de Deus nos promete. Não é você, bonitão? Você está entendendo? É o Pai que traz. É o Pai que traz. Se o Pai não trouxer, não tem jeito. Então nós vemos que o novo nascimento mostra que nascer de Deus vem primeiro. E crer é o passo seguinte. O Espírito Santo opera em nosso interior por intermédio de quem? Da pregação da palavra. Ele chama por intermédio da pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é quem gera vida. É por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 23, verso 24, ele diz o seguinte: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É a palavra de Deus que gera vida. É a palavra de Deus que nos vivifica. E a fé vem por intermédio desta palavra.
A ação da palavra. Por isso que precisamos pregar. Foi por isso que nós fomos alcançados. É a palavra. E por essa graça nós somos chamados eficazmente, irmão. Por isso que João 15,16 diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vá e dê fruto, e o vosso fruto, o quê? Permaneça. Não foi você. Não foi eu. Por essa graça nós fomos chamados eficazmente, chamados pelo seu decreto. Existia um decreto de Deus, e por ele nós fomos chamados. Romanos capítulo 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, este também chamou. E os que chamou, a também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. E essa graça ela é nos dada gratuitamente por Deus, por intermédio de Cristo. Então, essa foi a obra que Deus, pela sua infinita misericórdia, agiu, realizou na minha vida e na sua vida, para que pudéssemos hoje estar aqui e sermos alcançados por essa maravilhosa graça. Olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, irmãos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, para que saibamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não pagou, você não teve mérito, foi dado gratuitamente. Então, se foi dado gratuitamente, gratuitamente é de graça, né? Não existe cooperação. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Algo que realizar, algo que por vocês não teria como ser realizado. Vocês não teriam condições de realizar esta obra para que pudesse ser salvo. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Nenhuma obra realizada por mãos humanas pode satisfazer as exigências da lei e conduzir o homem à salvação. Não pode. Não tem como. O próprio Jesus diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é o mesmo versículo, não, aqui é hoje, ele está falando de novo.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu li João capítulo 6, do verso 37 ao verso 40. Estou lendo João capítulo 6, verso 44. Então, o Pai me traz. E a Bíblia diz que nós somos feitura dele. Nós somos produtos criados por Deus. A Ele devemos a nossa existência, tanto física como espiritual. As boas obras que Deus preparou para andarmos nela só serão possíveis se verdadeiramente formos criados, fomos feitos nova criatura. Você não faz as boas obras. As boas obras, elas foram feitas por Deus para que nós andássemos nela. As boas obras não são realizações suas. As boas obras são realizações de Deus para que nós possamos andar nela. Porque a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. Então é o Espírito Santo de Deus, através de nós sermos nova criatura, por intermédio da sua infinita graça que nos alcançou, faz com que nós possamos andar por essas obras que Deus fez para que nós andássemos nela. Você está entendendo? Só o Espírito Santo é quem pode fazer com que nós andamos segundo a vontade de Deus. Só nova criatura é que tem condições de andar nessas obras que Deus criou para que nós pudéssemos andar nela, pela ação de Deus. As obras foram pavimentadas por Deus. Não foram pavimentadas por nós. Foram pavimentadas por Deus para que nós pudéssemos o quê? Andar. Esse Jesus disse, ninguém é bom. Bom é o Espírito que opera em nós, quando somos Espírito de Deus, nos conduz a criar um caminho de justiça. E o Espírito Santo? Eu quero ver. Então é o Espírito que nos motiva, que nos leva, que nos conduz a trilhar um caminho de justiça, de retidão. Porque somos sal. E o sal, ele vai praticar o quê? Boas obras. Nós somos salvos pela graça, irmãos. E a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. E a fé é o meio de obter. Por isso que a fé é o meio, não é a causa. A fé é o meio, a fé é o acesso. Mas a causa é a graça e a misericórdia de Deus. A salvação não provém de esforços humanos. Ela é fruto da bondade e misericórdia de Deus. Deus é quem salva. É Deus é quem salva. Jonas capítulo 2, verso 9 diz que a salvação vem de quem? Jonas capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação vem de quem? Do Senhor. A salvação vem do Senhor. O propósito de Deus é o propósito de Deus nos redimir para terminar não é apenas nos salvar do inferno. Por que nos salvar do inferno? Porque tem gente que pensa que a graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedendo a salvação, é nos livrar do inferno. Se você pensa assim, você pensa muito. Você precisa
entender o que é graça, entender o que é o propósito de Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos encerrar aqui. Efésios capítulo 1. Para que você foi salvo? Por que você foi salvo? O propósito para que você fosse salvo, que essa graça te alcançou. Não se esqueça que o capítulo 1 antecede o capítulo 2 de Efésios. Olha o que o texto diz. Efésios capítulo 1, que fala da obra de Deus Pai, da obra de Deus Filho e da obra do Espírito Santo. Olha o que o texto diz para nós encerrarmos. Nos predestinou, versículo 5, para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para quê? Para louvor da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. E versículo de número 13 e 14 para fechar. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Para quê? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Para quê? Você foi salvo para louvor da glória de Deus. Você não foi salvo simplesmente para fugir do inferno. Você foi salvo para louvor da glória de Deus. Para quando você levantar, olhar para a infinita graça misericordiosa de Deus, falar: Senhor, muito obrigado. Porque a gente fala assim: a graça é um favor imerecido. Eu sei que é um favor imerecido, mas é muito mais do que isso, irmão. Que te merecia o inferno. E a gente às vezes trata a graça de uma forma muito sem graça. Deus me salvou, eu sou salvo, eu não vou para o inferno. Como se Deus não tivesse propósito. Deus nos salvou para que nós glorificássemos o seu nome. Amém. E de pé, por favor, glória a Deus. Para que nós olhássemos para a obra da cruz do Calvário e pudéssemos falar: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pela sua infinita graça. Senhor, eu era um homem pecador, depravado, merecia o inferno. Senhor, eu era governado por Satanás, pelo príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Eu era filho da ira, em desobediência, mas o amor que o Senhor, o seu grande amor, o Senhor me amou, me vivificou, me fez nova criatura, me fez nascer de novo, me levou às regiões celestiais, a sentar com Cristo. Obrigado pela tua graça, Senhor. Sou salvo, Senhor, pela sua infinita e maravilhosa graça. É por isso que eu sou salvo. Eu não fui salvo simplesmente para fugir do inferno. Se você pensar assim, né, você está totalmente equivocado. Você não vai desfrutar do teu evangelho. Você não vai dar valor à obra de Cristo. Foi a graça de Deus. Aleluia. Foi a graça de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, de sermos alcançados pela tua graça. Senhor, muitos de nós, Senhor, muitas das vezes temos a salvação como algo banal. Não damos o valor verdadeiramente que a graça merece. A graça foi nos dada por intermédio de muita dor, o teu sangue vertido na cruz do Calvário por causa de nós. Amém.
Nós merecíamos estar, Senhor, travado naquele madeiro. Mas o Senhor se doou por nós. Deus Pai nos trouxe para que, por intermédio da obra do Teu Espírito, nós possamos crer em Cristo. Por isso, sermos salvos. Senhor, nós sabemos que não fizemos nada, não cooperamos com nada, porque a Tua palavra diz que ninguém tem como se gloriar. Nós somos salvos pela Tua infinita e maravilhosa graça. Muito obrigado, Senhor, pelo grande amor que o Senhor nos amou, nos escolheu, nos fazendo nova criatura. Nos faz viver nessa dimensão de nova criatura. Senhor, sermos mais ousados, de enxergarmos as maravilhas que o Teu reino tem, porque a Tua palavra diz que aquele que nascer da água e do Espírito pode ver, tem acesso ao reino de Deus. Que esse reino possa estar mais perceptível, mais visível na nossa voz, nos nossos olhos, e que nós possamos, Senhor, desfrutar das maravilhas e das benécias que esse reino tem para cada um de nós, por intermédio da Sua infinita graça, Senhor. Ah, Espírito Santo, como disse Eliseu, abra os olhos desse jovem para que ele veja. Abra os nossos olhos para que nós vejamos, Senhor, que o Senhor realizou por nós, cada um de nós aqui no Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque aquele que começou a boa obra há de completar. Obrigado, Senhor. A oração que fazemos em nome de